Pessoal da turma de Eletrotécnica, estamos dando início a mais um vídeo e nele iremos abordar um conteúdo que ficou exposto no nosso cronograma, que é a introdução às linhas de transmissão. Bom, o nosso objetivo hoje é estudar as linhas de transmissão, o seu conceito, a sua finalidade e as suas principais particularidades, seus principais equipamentos e suas funcionalidades. Então, a linha de transmissão, na verdade, elas são condutores através dos quais a energia elétrica é transportada de um ponto transmissor a um outro terminal receptor, certo? Entende-se por linhas de transmissão condutores, ou seja, materiais que conduzem a eletricidade, fios, popularmente falando. Então, os sistemas de transmissão, eles proporcionam à sociedade um benefício reconhecido por todos: o transporte da energia elétrica entre os centros produtores e os centros consumidores. Ou seja, é basicamente aquilo que nos beneficia. Por exemplo, nós podemos adotar nossa residência como um centro consumidor. E esse centro consumidor, ele é abastecido por energia elétrica que vem dos centros produtores através das linhas de transmissão, que são os fios, assim falamos, né? De materiais diferentes qualidades. A gente vai ver mais à frente a importância de cada tipo de material, de cada característica. Bom, rede de transmissão. Então observem bem aqui, né? Conjunto de equipamentos responsáveis pelo transporte de energia elétrica do ponto de geração até os locais de consumo. Pode operar em diferentes níveis de tensão. Então aqui vocês têm uma imagem mais geral do esquema de como é feito, e observem bem que a energia, há um ponto de geração dessa energia aqui, né? Que vocês observam aqui a estação geradora. E em cada ponto desse aqui, que eu vou estar fazendo aqui a marcação em vermelho, é responsável pela elevação ou redução da tensão. No entanto, esses equipamentos a gente vai ver com mais detalhe mais à frente, ainda nesta aula e na aula seguinte. Eles são suportes que, para que possa chegar a energia, podemos assim falar, até eles, é necessário as linhas de transmissão, né, que vocês observam aqui, destacadas aqui na imagem aqui, destacada em azul. Então, tudo isso aqui, né, na verdade, tudo que vai chegando até as nossas residências, você observa aqui o consumidor secundário, destacado também aqui de azul. Vocês têm como se fossem nossas residências. Na verdade, são nossas residências, somos os consumidores secundários. E aí, toda essa energia que ela vem da fonte geradora até nossas residências, até as indústrias também, as pequenas indústrias, as grandes indústrias, todos esses consumidores, essa energia, ela vem da estação geradora até esses locais através das linhas de transmissão. Então, cada linha de transmissão dessa, ela trabalha com diferentes tensões, que podem ser tanto tensões elevadas como tensões consideradas mais baixas. E aí a gente vê a nomenclatura
de fios de alta tensão e fios de baixa tensão, ou condutores, assim falando, né, na forma mais técnica, podemos assim falar, condutores de alta tensão e baixa tensão. Então aqui nessa imagem, novamente, vocês têm um esquema de toda a rede, podemos assim falar, de todo o sistema, que apresenta desde a estação geradora até os transformadores, passando pelas linhas de transmissão, chegando até aos consumidores. Consumidores primários, consumidores secundários, certo? Subestação consumidora. Mais definições aqui das linhas de transmissão. São condutores através dos quais a energia elétrica é transportada de um ponto transmissor a um ponto receptor. As formas mais comuns de linhas de transmissão, né? Aqui a gente vai adotar a questão também da sigla, chamada LT. As suas formas mais comuns são linhas aéreas, à esquerda na imagem, e linhas subterrâneas. Subterrâneas, não muito comum a gente observar, mas assim, obviamente pela sua característica, né, eu digo observar na questão da construção, mas também é utilizado com a mesma frequência que a gente vê as linhas aéreas, né? A gente só observar, por exemplo, nas nossas praças aqui, em muitas praças e muitos canteiros, que vocês não veem, por exemplo, fiação nos postes. E aí remete ao quê? Que a forma de linha de transmissão lá, ela é subterrânea. Há um ponto de ligação entre eles ali. Por outro lado, é muito comum também observar as linhas aéreas. Ou seja, são as formas mais comuns que a gente tem para transportar de um ponto até outro a energia elétrica, assim falando. Bom, a classificação das linhas de transmissão, a gente a classifica de acordo com vários critérios. Vocês podem observar aqui na imagem que a linha de transmissão ela pode ser classificada com relação à frequência, certo? São linhas de transmissão de frequência de 50 Hz e 60 Hz. Ela pode ser classificada com relação ao nível de tensão, e aí eu peço bastante atenção, porque é muito comum a gente observar as nomenclaturas das linhas de transmissão com relação à tensão, certo? As linhas de transmissão, elas podem ser classificadas como linhas de transmissão de ultra alta tensão, ou seja, são aquelas linhas de transmissão com capacidade de transmitir com a voltagem acima de 765 kV. Tem as linhas de transmissão de extra alta tensão, né, que elas suportam a tensão mais baixa, no entanto, ainda é uma tensão elevadíssima, né, que está na faixa ali de 345, 440 e 500 kV. E também nós temos as linhas de transmissão de alta tensão, que são aquelas linhas de transmissão vocês estão observando aí 69, 138, 230 kV. É muito mais comum a gente observar esse tipo de nomenclatura, as chamadas linhas de alta tensão. Outra classificação também das linhas de transmissão está relacionado à quantidade de potência a ser transmitida. O modo de transmissão é outra forma de classificação também da linha de transmissão. Se nós temos a forma como ela é transmitida, por exemplo, a gente viu o modo de transmissão. A linha de transmissão ela pode ser classificada como aérea ou subterrânea, certo? Distância entre os terminais também
transmissor e receptor é uma forma de classificação da linha de transmissão. Então, assim, ela pode ser classificada com relação a muitas características aqui, que vocês podem observar. O esquema, ela é formada através da linha de transmissão para corrente contínua e corrente alternada, certo? Que de fato também é outro modo de transmissão, né? Como vocês observaram aqui, ela pode ser classificada também de acordo com o modo de transmissão. A gente observou aqui aéreo, subterrâneo e corrente contínua ou corrente alternada, que é o significado das siglas que vocês estão vendo aqui, CC e CA. Então, o esquema da linha de transmissão, vocês podem observar aqui, eles alternam de acordo com o tipo de corrente que essa linha de transmissão transmite. Então, aqui vocês têm os esquemas da linha de transmissão para o HVDC, por exemplo, ou HVCA. É muito importante vocês entenderem o significado dessas siglas, porque a gente está observando aqui, olha. Pega aqui esse HV. Esse HV ele está relacionado à tensão, certo? A alta tensão. E o DC ou CA ele está relacionado à corrente, se ela é contínua ou se ela é alternada. Então aqui vocês observam nos esquemas para corrente contínua e corrente alternada que há uma diferença no formato de apresentação ou de instalação das linhas de transmissão. Com relação ao distanciamento, ela é calculada de acordo com o centro ou ponto central de cada torre, certo? De cada torre de transmissão. De fato, a apresentação desses esquemas aqui, dessas linhas de transmissão, elas caracterizam a informação do seguinte: que o esquema ele vai ser propiciado em função do tipo de corrente que você vai estar trabalhando, como também do distanciamento entre as torres de transmissão e também do tipo de condutor que você vai trabalhar. Se é um condutor de ultra alta tensão, de baixa tensão, certo? Vale salientar que as siglas que eu apresentei para vocês aqui são siglas que elas estão sendo representadas não em português, certo? Mas sim siglas em inglês. Por isso que as iniciais elas são diferentes, assim falando. Aqui nós temos um quadro comparativo com relação ao custo de correntes contínuas e correntes alternadas. Um gráfico ele apresenta uma comparação dessa transmissão. Vale lembrar, né, os conceitos de corrente contínua, né, e corrente alternada, que são sentidos diferentes da corrente. Vocês observam que nós temos dois tipos com relação à classificação da linha de transmissão. Recapitulando aqui com vocês, voltando, né, que é o esquema da linha de transmissão para o HVDC e o HVCA, que basicamente o HVDC é o seu significado o quê? A corrente contínua em alta tensão. E o HVCA, ela vai ser a corrente alternada em alta tensão. Ambas elas geram alta tensão. No entanto, uma
há uma grande diferença que o quê? Uma é corrente contínua e outra vai ser corrente alternada. Então esse quadro comparativo ele mostra a questão do custo em comparação com a distância, podemos assim falar. Então, à medida que aumenta-se a distância dessa linha de transmissão, a gente pode observar aqui, à medida que aumenta essa distância, também vai aumentar o custo. E aí o gráfico ele mostra esse custo relativo ou esse custo médio, tanto para corrente contínua, como também para corrente alternada. No entanto, ele descreve aqui que há um ponto crítico, que é aquele ponto onde aproximadamente nessa distância que a gente observa aqui de 750 km, os custos eles se equivalem. E à medida que aumenta-se a distância, vai haver uma compensação maior de um tipo de corrente se trabalhando com aquele tipo de linha de transmissão. Vale salientar, pessoal, que já é de conhecimento de vocês a diferença, né, entre a corrente alternada e a corrente contínua, que ela basicamente trata do sentido de tal corrente, né? Uma corrente elétrica nada mais é do que o que? Um fluxo de elétrons, né? A gente viu isso creio que vocês tenham visto isso também na disciplina análise de circuitos. Se não, mas também já viram em outras disciplinas da nossa grade curricular, né? Que na verdade a corrente ela nada mais é do que um fluxo de elétrons passando por um fio. É como uma água que circula dentro de uma mangueira. E se esses elétrons eles se movimentam num único sentido, essa corrente ela é chamada de contínua. Se eles mudam de direção constantemente, estamos falando de uma corrente alternada. Então, na prática, a diferença entre elas está na capacidade de transmitir energia para locais distantes, né? E aí vocês observam aqui essas diferenças aqui nas linhas de transmissão e aqui no ponto crítico. A energia, por exemplo, que usamos em casa é uma energia produzida por alguma usina e precisa percorrer centenas de quilômetros até chegar à nossa tomada. Vale destacar que quando a energia ela é transmitida por uma corrente alternada, ela não perde muita força no meio do caminho, certo? E já na contínua, no meio do caminho o desperdício é muito grande, certo? É interessante entender também que nossos sistemas de transmissão, né, que chega até nós, eles são de corrente alternada. Porque se todos os sistemas de transmissão fossem em corrente contínua, por exemplo, seria preciso uma usina em cada bairro para abastecer as casas com eletricidade. Então, é por isso que a nossa forma de transmissão é corrente alternada. E aí vocês observam que no gráfico aqui, ela apresenta uma relação de um custo um pouco maior. No entanto, é necessário, porque é a mais viável para nós, certo? E o único problema da alta voltagem transportada pela corrente alternada é que ela poderia provocar, por exemplo, em nós, choques fatais dentro das residências. Por isso, a alta voltagem, no final, é transformada em tensões mais baixas. As mais comuns são as tensões de 110 e 120 volts. Então, voltando àquela imagem, vou colocar aqui novamente para vocês. Esse esquema aqui, ele deixa bem claro como é que chega até nós aqui a tensão. Observem bem aqui
que, de novo, recapitulando, na unidade geradora, na estação geradora, as tensões, essa eletricidade, ela sai com uma tensão elevadíssima. E aí ela vai sendo transportada pelas linhas de transmissão com tensões elevadas na faixa de quê? De 138 a 230 kV, certo? Essas tensões, elas passam por transformadores, onde nesse momento eles elevam a tensão, e também, quanto mais próximo das nossas residências, assim falar, elas baixam essa tensão, para que o quê? Não provoquem danos, energia elétrica. Então é por isso que existem esses transformadores. Eles proporcionam a redução dessa tensão para que elas possam chegar na faixa de 120 volts, 110 a 220, 240 volts no local dos consumidores, ou um pouco maior, dependendo do tipo de consumidor que vai ser, né? Consumidor primário, consumidor secundário, né? Um consumidor, podemos assim falar, da indústria. Então o transformador ele atua nessa forma de reduzir essa tensão para que possa chegar até nós, ou de elevar, dependendo do ponto que esse transformador ele esteja, para que seja possível a condução dessa eletricidade nas linhas de transmissão. Então essa é a importância também do transformador, a importância da linha de transmissão, e uma forma de vocês entenderem a diferença da corrente contínua e alternada, que ela se torna mais fácil de você transmitir por longos trajetos. E lembrar que a corrente que chega até nós é a corrente alternada. Que é qual a corrente alternada? É aquela corrente que, como eu falei para vocês, que o fluxo de elétrons eles mudam de direção constantemente dentro de um condutor. Aqui nós temos a apresentação aqui do Sistema Interligado Nacional, né? Que é um sistema de transmissão formado por duas linhas de mais ou menos 60 kW, com extensão de aproximadamente 810 km, entre as subestações de Foz do Iguaçu e Ibiúna, sendo a transmissão realizada através de 4 linhas, uma em cada polo. Esse sistema começou a operar em 1984, né? Apresentando apenas a vocês aqui o Sistema Interligado Nacional. Aqui nós temos um esquema da nossa maior usina de geração de energia, que é a Itaipu Binacional. Vocês observam bem aqui todo um esquema, depois vocês podem olhar com mais detalhes no material que vocês vão estar recebendo. À direita vocês têm aqui o lado brasileiro e à esquerda o lado paraguaio, né? Por isso que é chamado Itaipu Binacional. E aqui nós vemos a interligação dos sistemas elétricos, os tipos de interligação, né? O primeiro que nós temos aqui é o sistema radial. A corrente flui em um sentido. Dentre as suas características, a menor confiabilidade, uma fonte única para cada parcela de carga. Falhas na transmissão ou na geração podem prejudicar ou mesmo comprometer totalmente a sua alimentação. Então aqui é uma interligação dos sistemas elétricos chamado sistema radial. Observem bem o formato que ele é apresentado e descrito com suas qualidades e falhas, como foi citado anteriormente. O sistema interligado, que é o mais comum e aquele como a gente acabou de apresentar a vocês, o sistema interligado nacional, ele aumenta a confiabilidade do suprimento das cargas, que é o que a gente mais habitual para nós, né? Existem caminhos alternativos para o suprimento do centro consumidor, ou seja, é a forma com que há a interligação dos sistemas elétricos. Entendam, pessoal, que cada ponto de geração de energia, de transformação, de elevação ou redução de tensão é um sistema elétrico, e esses sistemas eles são interligados através das linhas de transmissão. Então existem caminhos alternativos no sistema interligado para o suprimento do centro consumidor. Então aqui nos pontos vocês observam que destacados aqui em azul as redes de transmissão,
a subestação, certo? Subestações. Então vocês observam, é como aquela imagem que eu mostrei lá no início daquele esquema. Vou voltar aqui ao esquema para que vocês tenham conhecimento e lembrança de qual se trata. Então aqui vocês, nesse esquema, vocês voltando lá à rede que vocês estão vendo, aqui nós temos o local de subestação, locais com altas tensões, e essa tensão ela vai reduzindo através de redes de subtransmissão, sendo conduzidos pela linha de transmissão até chegar aos circuitos de baixa tensão, ou seja, aos circuitos que estão diretamente ligados às nossas residências, aos locais com baixas tensões. No nosso caso aqui de 220 volts, né? Aí você pega a região sul, comumente falando, a gente pega as regiões de 110 volts e assim por diante. Aqui nós temos os componentes de uma linha de transmissão, que são os cabos condutores, os isoladores, as estruturas de suportes, não, as torres, os postes, os para-raios. Os cabos condutores a gente observa bem aqui na imagem ao lado, ó, tem lá o cabo para raio, né? São os fios, enfim, os fios em geral, de uma forma mais popularmente falada. Temos os isoladores, né? Que funciona para isolar determinado equipamento, a gente vai ver com mais detalhes um pouquinho mais à frente. As estruturas de suporte, né? Os postes, as torres. Aqui nessa imagem à direita vocês têm a imagem aí de uma descrita de uma torre aqui, né? Apresentada aqui nesse formato. E os para-raios, que também faz parte dos componentes da linha de transmissão. Condutores, ou popular fios, são elementos ativos das linhas, determinam o desempenho e o custo da transmissão. Os condutores ideais têm as seguintes características: alta condutibilidade elétrica, baixo custo, boa resistência mecânica, obviamente, para que não haja perda do material devido à sua resistência, e também suporte a eletricidade que ela vai conduzir, baixo peso específico, alta resistência à oxidação e corrosão. Obviamente, também é necessário falar para que não haja degradação do material. A gente sabe que tudo está envolvido a questão do custo. Condutores, metais que apresentam maior número dessas propriedades são o cobre e o alumínio, que é mais comum a gente observar o condutor de cobre. A vantagem do cobre é que ele tem uma condutividade maior e é necessária a seção menor do condutor em relação ao alumínio. O alumínio ele tem a vantagem de possuir peso menor em relação ao cobre. Pode ser usado em estruturas de sustentação mais leve e com custo mais baixo. Atualmente utilizam-se os condutores de alumínio também, né? Que essa informação ela pode ser complementada, que são bastante utilizados também os de cobre. É muito comum, infelizmente, inclusive a gente vê bastante furto desses tipos de materiais, que às vezes levam até as pessoas ao óbito, né? Que é uma questão já trazendo para lá da questão mais social. A presença desses materiais às vezes desperta o interesse em pessoas que tentam vender isso aí, em virtude do preço, de validade deles. O alumínio ele apresenta um problema de baixa resistência mecânica. A solução adotada é um fio de aço de baixa resistência colocado no centro condutor, né? Que é o chamado essa sigla do ACSR. Para quê? Para que haja esse fio de baixa resistência, ele é colocado no centro do condutor, né? Vocês podem observar aqui.
E isso propicia ao alumínio, né? Estou destacado aqui, ó, circulei em preto, porque às vezes a imagem não dá para ver. Isso propicia uma maior resistência mecânica do fio condutor de alumínio. Do alumínio ainda, no processo de encordamento, os fios descrevem uma trajetória helicoidal em torno do seu centro condutor, ou seja, essa trajetória nesse formato aqui é como se ele fosse dando um giro, fazendo essa curva, ao invés de ser esse trajeto aqui reto. Não, é o trajeto helicoidal. O porquê disso? Porque favorece uma resistência melhor do fio, uma resistência mecânica. Tudo isso, lembrando que é feito para que haja o mínimo possível de degradação. Os cabos sofrem uma deformação provocada em seu peso, formando uma curva denominada catenária, certo? Essa curva que vocês estão observando aqui nessa imagem aqui. Isso a gente viu com mais detalhes na disciplina de resistência dos materiais com relação à dilatação linear. Então essa curva aqui, a depender do tempo, do horário do dia, da temperatura, ela é provocada através de elevadas temperaturas ou algum tipo de outro fator externo, mas principalmente por dilatação térmica linear devido a altas temperaturas. E então esse cabo ele sofre essa deformação provocada pelo seu peso, aliado a esses outros fatores. E o comprimento real do cabo é um pouco maior do que a extensão da linha, ou seja, quando você dimensiona o cabo, você não vai dimensionar o seu tamanho em função da distância entre as torres, mas sim em função de uma série de estudos elaborados em função do peso do cabo e também em função da dilatação que eles sofrem no decorrer do dia. Então é como se vocês tivessem aqui, de uma forma rápida, esquematizar aqui duas torres de transmissão e o cabo ele não pudesse ser dimensionado apenas de uma distância a outra, não. Ele teria que ser dimensionado visando essa deformação chamada catenária, em virtude do seu peso e em virtude também da dilatação que esses materiais vão sofrer. As estruturas da linha de transmissão são elementos de sustentação dos cabos da linha de transmissão, cabos condutores e para-raios. Suas dimensões e formas dependem da disposição dos condutores, distância entre os condutores, materiais estruturais e números de circuitos. Muito simples a gente poder entender isso, né? Os materiais são o que? Aço, concreto e madeira. Na verdade, essas estruturas, como a gente está falando de fato, elas são os postes, as torres, enfim, todo aquele material que a gente conhece. Aqui nós temos a disposição horizontal das linhas de transmissão, certo? Apenas para apresentar a vocês diferentes estruturas dessas torres aqui. Olha que bela imagem, muito comum para os profissionais da área da eletrotécnica e de profissionais técnicos da área de energia em geral. Aqui a disposição vertical das linhas das torres, conduzindo as linhas de transmissão, certo? E as linhas de circuito duplo. Enfim, vocês vão observar, tanto na prática, à medida que vocês andam, observam diferentes tipos de estrutura de torres e postes, enfim, que vocês podem observar. Os isoladores, né, os isolantes, podemos assim falar, têm a função de fixar, isolar os cabos às estruturas. Vocês observam aqui que ele está fixando aqui, isolando esse cabo da estrutura aqui, na imagem mais à direita. Eles são fabricados em vidro, temperado, porcelana e resina sintética. Por quê? Porque são materiais que não conduzem eletricidade. Os esforços são transmitidos pelos isoladores às estruturas, que devem absorvê-los. Bom, encerramos por aqui essa nossa aula
e sempre solicitando a vocês o acompanhamento integral da disciplina, um acompanhamento contínuo para que vocês possam compreender os conteúdos. Até o próximo vídeo.